Luan, volante do São Paulo, deve mesmo ir para o Mirassol. Proposta não chegou, mas o Mirassol demonstrou interesse, fez perguntas ali a respeito do Luan e o São Paulo vê com bons olhos a saída do volante de Cotia, tá? Outro que também chamou a atenção aí recentemente foi o Ibali, aquele volante do São Paulo, que o São Paulo trouxe ele de outro continente, chegando aqui ele joga bem. Aí que tá, né? Se tivesse chegado aqui não se adaptou, jogou nada, tal, paciência. Agora o cara jogou bem. O Ibali veio aqui e jogou legal na equipe de base, inclusive eu vi alguns jogos da Copinha lá, e o Ibali ele tinha jogado legal assim no São Paulo. E aí, melhor que o Negruti, inclusive, em alguns jogos. O São Paulo pega e empresta. Mas do nada, foi pra Inter de Limeira. E agora, ele tá num time chamado Retrô. É um time que consegue a classificação inédita, histórica, lá pelo Retrô na Copa do Brasil, ganhando do Atlético Goianiense. Lembra o Atlético Goianiense de Goiás, que tava na Série A recentemente? Caiu? Pois é, foi pros pênaltis. O Ibali foi lá e fez o último gol da cobrança de pênaltis na alternada. E aí classificou, ajudou a classificar o Retrô. Enquanto o São Paulo joga com o Oscar de segundo volante, né? O Alisson de primeiro volante, o Ibali, o Luan, os caras estão perdendo o interesse do futebol que tem por aí. E vamos lá, acho que é isso. Foi constatado um trauma no joelho do Lucas Moura. Então, não dá pra saber ainda, não entendi ainda qual que é a gravidade da coisa, mas o São Paulo que faz agora uma intertemporada, sabe aquela, tem a pré e tem a inter, que é durante os campeonatos, o São Paulo com essa desclassificação assim, inexplicável, né, pro Palmeiras, onde o árbitro de vídeo foi o grande protagonista da nossa derrota, o São Paulo tem agora aí alguns dias de folga, mais de 2 semanas de folga, para poder tentar colher os cacos ali e recuperar. O São Paulo, inclusive, por falar em recolher os cacos, a parte financeira do Tricolor, ela tem dado uma melhorada. A parte financeira, o São Paulo deve lançar agora aí um balanço, né? Uma apresentação de contas, onde o São Paulo deve apresentar uma redução da dívida, um superávit, se pode dizer assim. Não é meu ramo, mas dá para o São Paulo apresentar algo um pouco animador aí diante dos olhos críticos dos contadores e economistas, do pessoal do financeiro do São Paulo, da mídia. Então o São Paulo deve trazer algo um pouco melhor para dar um respiro bom. A informação que eu obtive é que o São Paulo equilibrou as contas. Lembra que devia para os jogadores? Equilibrou ali, tá tudo beleza e agora é só jogar e cobrar. Enquanto o São Paulo pode contar com um elenco que entrega o jogo que entregou contra o Palmeiras, acho que não dá pra falar, os caras não estão jogando porque não estão recebendo. Não é por aí. O São Paulo ele perde pro Palmeiras muito porque o seu técnico, ele não dá um chute pro gol e ainda fala, né? Meu estilo é esse mesmo e tal. Então, assim, duro de interpretar o novo momento do São Paulo, mas é por aí. Por uma bola e olhe lá. O próprio Caleri sendo muito cobrado, porque ele tem a bola do jogo nos pés, no cabeceio, ele tem a bola do jogo e ele não faz, né? Ele não fez contra o Del Valle, ele não fez contra o Botafogo, ele fez contra o Flamengo. Contra o Botafogo, o Libertadores, agora ele não fez. Ele perdeu agora também aí contra o Palmeiras, no último um cabeceio que teve. O que me pega pra defender o Caleri ainda é que é uma bola que chega. É uma bola em 90 minutos e desse por contente. E aí ele teria que ter um aproveitamento do Pelé, né? Chegou a bola, faz o gol, só o Pelé fazia isso. Não perdia um lance. Então, lógico que o Caleri tá mal. É óbvio que o Caleri não merece defesa hoje em dia. Agora, não dá pra mudar o fato também que o São Paulo, ele praticamente pratica um antijogo. Quando joga, todas as vezes que joga, basicamente ele pratica um antijogo. Deixa eu falar com vocês aqui agora sobre a questão do Evangelos Marinax e também da equipe de base, que acho que isso aqui vai dar o que falar. Os Marinax e o São Paulo tem feito até postagem já, colocando alguns dizeres na língua, no idioma grego. E o Evangelos Marinax, ele é grego, e ele deve fechar com o São Paulo agora. O Vasco, carta fora do baralho, meio descartado já. E o São Paulo contando as horas. Eu conto os dias, conto as horas. Nem sei que música é essa, mas vamos lá. O São Paulo contando os dias, as horas para fechar com esse bilionário grego e tem um aporte financeiro muito bom aí. Um boost, né, de grana. Uma alavancagem para poder ter dias melhores pela frente. O São Paulo, quando ele vai para a janela, ele contrata o Wendel sem custo, Oscar sem custo, o Enzo Dias sem custo e o Cédric Soares sem custo, ele dá um claro recado pro torcedor são paulino, que é possível fazer as contratações tops, como o São Paulo fez, que são tops, só que também sem gastar uma grana muito alta. Então agora é o que a gente espera, é o que eu espero. Contratar jogadores nível Oscar, nível
o Wendel sem ter que gastar muito. Inclusive, o Cédric Soares, perguntado o Zubeldia na coletiva, e aí, Cédric Soares? O Zubeldia, naquele carinho todo, ele fala assim, é um cara que eu tô usando, então claro que eu gosto, tipo isso. O São Paulo tá chegando no período de perder o cara contratualmente falando. Já tem que renovar, já tem que chegar lá e renovar o tricolor paulista com esse Cédric, porque ele melhorou a lateral direita. O Igor Vinícius, que não jogou bem esse ano ainda, nem jogou bem desde que o Zubeldia chegou. O Zubeldia, ele é o técnico que piorou o Luciano, piorou o Caleri, piorou o Lucas Moura, piorou o Igor Vinícius, piorou todo mundo. Todo mundo piorou com o Zubeldia. E, logicamente, o Igor Vinícius piorou e muito. O Cédric, ele tem uma experiência que tá muito acima do que o Zubeldia pode oferecer, né? Ele tem uma experiência que jogou no Arsenal, jogou na Inter de Milão, é um jogador renomado. Então, sim, é importante que o São Paulo, pro resto da temporada, tenha, no mínimo, Igor Vinícius e também o próprio Cédric. E vindo esses 600 milhões aí que estão previstos para o fechamento com o Evangelos Marinax, pode pingar também um Carlos Miguel goleiro, pode pingar um investimento que o São Paulo colocaria não só na equipe de base, mas no time principal, e eu acho que isso é muito do que o São Paulo precisa para agora. Um investimento no time principal para bater de frente com os grandes times. Nem acho que seja em elenco, mas poder pagar um técnico melhor do que o Zubeldia, pagar a multa rescisória dele, pagar um técnico nível bom, eu acho que o São Paulo tem que fazer isso e principalmente, primeiro de tudo, é não dever salários para os jogadores. Não dever salário é o mais importante no momento, esse momento que o São Paulo consegue trazer um Oscar pagando pouco até, dividindo com o patrocinador, trazer o Wendel pagando quase nada, tá? O São Paulo está num caminho legal, dá para daí extrair algumas coisas. Meus amigos, olha só, o Zubeldia, ele gostaria que os times, essa é a informação que eu tenho, tá? Que os jogadores da equipe de base que subiram, vou citar nomes aqui, Mike, Henrique Carmo talvez, o Lucas Ferreira, que subiu agora, o William Gomes e Henrique Carmo tinham subido antes, né? Então os que subiram agora, Mike, lateral direito, Igão, o Lucas Ferreira, Rian Francisco, Matheus Alves, alguns caras subiram e foram treinar com o pessoal da Barra Funda, o time principal. O Zubeldia, a informação que eu tenho é que ele quer que esses caras voltem pra Cotia, aquele retrocesso, downgrade, vai voltar pra lá, para colocar eles para treinar com o pessoal de Cotia e jogar assim os campeonatos que vai ter do Sub-20. Então ele quer que o cara volte, acho que o Mike não pode voltar, acho que tem 21. Quer que os caras voltem, inclusive o Rian Francisco, porque aí voltando eles não ficariam parados enquanto jogo. Só que quando chega no staff de um cara igual o Rian Francisco, que já deve estar negociando ele no futebol europeu, aí o cara fala, não, coisa nenhuma, queremos o Rian no time principal. Ele já mostrou que ele está pronto, ele já mostrou que ele pode jogar no time principal. E um cara igual o Zubeldia não considera, fala, não, pode devolver. Não vou, não vou usar. E isso pega muito para nós São Paulinos que vimos o Rian realmente jogando bem no São Paulo. Você fica meio assim, vai a favor do Rian e da equipe de base do uso ou contra o técnico, Então é muito difícil, é muito duro interpretar que o técnico tá fazendo um desserviço pro São Paulo. Ele faz um trabalho contrário aos ideais do São Paulo Futebol Clube. É muito duro de ver isso aí. E agora fica aquela queda de braço de agentes que não são pessoas legais aos nossos olhos, né? Pô, empresário do Rian, dane-se. Ao empresário do não sei quem, não gosto. Agora, o técnico também não se ajuda, cara. Então ele pede, e se ele pediu para os caras voltarem, é muito do que eu acredito que ele queira que aconteça. Ele não quer colocar o Rian na sombra do Caleri, porque se o Rian jogar melhor e ele tiver que escalar o Rian, como é que ele faz? Ele tira o Caleri do time, ele não consegue. Se tiver o Matheus Alves jogando bem, o que ele faz? Ele tira o Luciano do banco ou de titular e coloca o Matheus Alves? Ele não pode fazer isso, ele não pode perder o Luciano dele. Ô meu Luciano, ele não pode perder o Luciano dele. Então é melhor mandar o Matheus Alves pra longe, pra Cotia. Sabe, isso pega muito. E o São Paulo, que tem o plano com o Evangelos Marinax de comprar caras das outras bases e colocar no tricolor, como é que você faz? Para justificar com o Evangelos Marinax um investimento milionário, mas muito milionário, 600 milhões não é mais milionário, né? É muito milionário. Como é que você pega 600 milhões, coloca na categoria de base em tese e põe um técnico no profissional que faz o uso desse jeito?
da categoria de base. É muito contraditório. Então, a grande crítica a Júlio Casares, Belmonte, esses caras aí de São Paulo, é essa. É você manter um técnico totalmente incapaz, um técnico do Barcelona de Guayaquil, que quase tomou a virada do Corinthians ontem com 3-0 no placar. É ou não é pra pôr a pulga atrás da orelha? É ou não é pra desanimar o negócio? Eu acho que é. E aí, não contente com tudo isso que eu já falei, o Rafael Emiliano, do portal Avante Meu Tricolor, ele colocou uma realidade ali, que não sei se, não chequei, mas pelas palavras dele, é o portal Avante Meu Tricolor, ele coloca que o São Paulo, o Zubeldia, teria realmente pedido para o São Paulo olhar de novo o Jean Dias. O Jean Dias é um atacante da Ponte Preta. Deixa eu só confirmar se é Jean Dias mesmo. Jean Dias. É aquele camisa 7, né? O famoso camisa 7 da Ponte Preta, que teria agradado o Zubeldia naquele São Paulo e Ponte Preta que teve no Morumbi, o penúltima rodada da classificação do Paulista. E aí o Zubeldia gostou daquele camisa 7 ali e tal. O cara era do Inter, foi pro Paysandu, acaba aparecendo na Ponte Preta do nada, e aí ele joga contra o São Paulo e o Zubeldia gosta. Então o Zubeldia teria, segundo informações do Rafael Emiliano, o Zubeldia falou: ô São Paulo, dá uma olhada lá, eu quero o cara. O São Paulo foi falar com a Ponte Preta e, tipo assim, assustou com valores. Não gostou do que ouviu pra Ponte Preta liberar o Jean Dias. Então, o São Paulo que tem hoje pra posição o Eric, que eu acho que tem que mandar embora, o Henrique Carmo, que é um jovem muito promissor, o Lucas Ferreira, que é mais promissor ainda do que Henrique Carmo, ele olha para o Jean Dias, o 7 da Ponte Preta, onde o seu técnico estaria maravilhado e pedindo essa contratação. Cara, eu não sei nem por onde começar, sinceramente. Você que sabe, conhece minha cara aqui, que já me conhece bastante, sabe que eu gosto de falar, né? Que eu tenho sempre uma visão para falar dos assuntos do São Paulo, você concordando ou não, eu tenho algo sempre para dizer. Quando eu vejo que no mesmo dia, na mesma notícia, nos mesmos moldes de notícia, vindo da mesma fonte, crava-se que o São Paulo tem interesse do seu técnico no Jean Dias, de 34, 35 anos, da Ponte Preta, que era do Inter e foi Paysandu, e no mesmo dia, nas mesmas postagens, na mesma apuração, o técnico gostaria que devolvesse os caras da base lá pra base, faltam palavras. Não sei o que falar, sinceramente. Eu acho assim, a cada minuto que o Zubeldia fica no São Paulo, à frente do São Paulo, é algo que me envergonha. É algo que me desanima. Ah, mas ele perdeu pro Palmeiras com o gol roubado lá do... Foi mesmo. Mas e o que o São Paulo jogou de futebol? Te agradou? O que o São Paulo propõe de jogo agrada alguém? É possível o São Paulo olhar de novo um atacante da Ponte Preta nos dias de hoje? É possível devolver Rian Francisco para a equipe de base nos dias de hoje, olhando para a realidade? É possível fechar uma parceria com o Evangelos Marinax e uma com a Superbet e o São Paulo tem o investimento de 50% do salário do Oscar? Aí o técnico pega esse mesmo Oscar e coloca de segundo volante? É possível que isso faça algum sentido? Pra mim não dá, hein? Pra mim não dá mais. E pra você? Zubeldia ainda? Ou chega? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse like.